Olá, estrelas. Meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é sobre obsessão, né, os obsessores, e sobre algumas mudanças que vão acontecer no planeta. Lembrando sempre que a razão do meu programa, né, é o autoconhecimento, né, que nós nos ajudemos nesses momentos de transformação, e para aquelas pessoas que gostarem do programa e que puderem fazer algum tipo de colaboração, às vezes R$10 por mês no cartão de crédito não faz a menor diferença para vocês, mas para cada animalzinho faz toda a diferença, não é? Estrelas incríveis e maravilhosas. Hoje eu vou falar sobre os obsessores, mas eu vou falar sobre os vícios, porque os obsessores eles só conseguem se conectar conosco através dos nossos vícios, vícios de comportamento, vícios de comida, bebida, falar demais, sexo, o vício da inveja, o vício da ganância, os vícios, né, de uma forma geral. Então é muito interessante, não há como haver uma conexão conosco se não houver uma falha, né, no nosso pensamento. Sabe, quando a gente fala de reforma interior, o que a gente quer dizer com reforma interior? Reformar é se refazer internamente. É nós tentarmos dia a dia sermos melhores que no dia anterior, que na hora anterior, onde às vezes a gente não tem um comportamento que a gente gostou, não gostou tanto daquele nosso comportamento. Então nós temos vivos, nós temos a chance de mudar isso de uma forma muito profunda. E a reforma íntima, ela chega nesse momento, né, onde a gente não quer mais cometer falhas. Eu tenho a história de uma pessoa que ela tinha vício de falar muito sobre a vida de todo mundo, né? E ela não percebia que falava. Quando via, já tinha falado, porque já existia nela o vício de falar. E a língua dessa pessoa já era um órgão que agia por si só. Veja só, estrelas queridas. Então, como isso acontecia, quando menos ela percebesse, ela já tinha falado alguma coisa de alguém. E, por causa disso, ela já tinha causado muitas dissoluções de casamentos, muitas separações, muitas brigas entre famílias. E quando ela desencarnou, ela foi para o plano espiritual. E no plano espiritual, ela encontrou com uma outra pessoa que tinha desencarnado e disse: "Nossa, faz tempo que eu não via você, nem sabia que você estava aqui no plano espiritual." E a tudo que a pessoa dizia, a outra pessoa respondia com gestos, sem falar. E aquilo foi causando uma certa estranheza nesse interlocutor, e essa pessoa disse: "Olha, você falava muito quando encarnado, não é? Quando encarnada. E eu estou estranhando que você não fala nada. Eu estou conversando com você várias coisas e você não diz nada. Mas eu me lembro que quando você era encarnada, você falava bastante e causava bastante confusão, não é?" E aí, depois de algum tempo, com muito esforço, essa mulher disse: "Eu passei algumas vidas falando muito o que eu não precisava. E o que aconteceu foi que criou uma energia negativa tão grande
em torno da minha língua, do órgão, que ele passou a ter vida própria. Às vezes, mesmo que eu não quisesse, ele falava, a língua falava. Então, eu tive já 2 encarnações em que eu encarnei, uma mudo, a outra com problema na língua, que teve que ser cortada, que teve que ser amputada, para que eu não cometesse novamente os mesmos erros. Esse é um conto espírita que está num dos livros da Zíbia Gasparetto, que conta as voltas que a vida dá, né? É o livro As Voltas que a Vida Dá. E é um dos contos desse livro. Então, para que nós entendamos como funcionam os vícios. Às vezes as pessoas pensam que o vício aqui é só drogas e roubar, não é? Não, os vícios são muitos e nós temos que tomar muito cuidado, porque eles vão deformando o nosso perispírito. E o vício de fumar, por exemplo, né? Ao deformar o perispírito, a hora que a pessoa desencarna, a pessoa continua necessitando, nesse caso, ficar perto de pessoas que fumem, porque ela não tem mais o corpo para sorver o cigarro. Então, ao ficar perto de pessoas que fumam, elas vão se deformando. Continuam precisando do fluido, né? Aquele vício, continuam precisando desse elemento, mas vão perdendo partes do perispírito e se transformando, as mãos se transformando em garras. Existem uma série de transformações que acontecem no mundo espiritual para as pessoas que vão obsediar, né? Vampirizar aquele encarnado. Então, amigas, o que eu digo é, nós todos estamos aqui tentando a cada dia evoluir juntas, né? Esse é um processo que nós estamos fazendo juntas, esse processo da busca da espiritualidade, né? E a espiritualidade que tem um encontro, uma convergência com a ciência, e que a ciência vai explicar tudo isso. Nós vamos ter aparelhos que vão nos mostrar os desencarnados e vão nos mostrar outras coisas também, como vivem aqueles que resolvem viver na vida da obsessão. E nós temos, amadas estrelas, seres humanos incríveis e maravilhosos, um compromisso também com os desencarnados, né? Porque a partir do momento que nós melhoramos a nossa condição, a gente também ajuda aqueles que estão no plano dos desencarnados e que ainda estão procurando alguém para vampirizar. E o que eu digo é, nós temos que orar e vigiar. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, tudo que é intenso e demais é perigoso. É perigoso comer demais, é perigoso comer de menos, é perigoso tomar muitos remédios, né? É perigoso beber demais, fumar demais. A gente percebe, às vezes, um apelo muito grande entre os jovens naquela etapa dos 15 aos 21 anos, não é? Em que o jovem necessita de algum auxílio para compreender as suas ansiedades e às vezes acabam caindo em algum vício. Então, amigas estrelas, nós temos que entender que os vícios, eles são uma questão neuronal, eles são uma questão cerebral, eles fazem parte de uma doença que ela se instala a nível de neurotransmissores dentro das cabeças, das nossas cabeças ou nas cabeças de outras pessoas. Uma pessoa que tem abstinência de cigarros, ela substitui com o quê? Ela começa a comer, ou ela chupa uma bala, não é? Normalmente aquele que gloriosamente consegue parar de fumar, ele substitui aquela dopamina que era liberada pelo cigarro
ele substitui pela comida. Porque entre um fiozinho de neurônio e outro fiozinho de neurônio, aonde passam os nossos pensamentos, existe um espaço chamado de sinapse. Sabe, amigas? Mas é só para entender. Não precisamos estudar a ciência nem a medicina a fundo. Mas essa pontezinha que falta, às vezes, ela é completada com um tipo de ansiedade nossa. Fumando, comendo, bebendo, falando. E quando a gente começa a comer e começa a sentir a abstinência, a gente começa a querer substituir. O que é necessário, ao invés de substituir, é que nós tenhamos a consciência do que acontece no nosso corpo. Conheça-te a ti mesmo, né? Dizia Sócrates, um grande filósofo grego. Então, nós nos conhecermos e sabermos o que acontece quimicamente no nosso corpo e que os desejos, eles vêm por um impulso neuronal. Então, a gente começa a entender que o que acontece é que o mundo da espiritualidade, né, o mundo dos obsessores, dos vampiros, aqueles que não querem ir para a escola para encarnar, para se preparar para encarnar, para ter um corpo, para ter essas sensações, resolvem vampirizar. E nesse momento que surge essa lacuna, esse pequeno espaço entre um neurônio e o outro, chamado de sinapse, pode acontecer a entrada de uma droga, de uma alimentação exagerada, exercícios físicos exagerados. A gente vê pessoas que simplesmente só pensam em fazer exercícios físicos. Substituíram o vício da alimentação, o vício do cigarro, o vício de tomar refrigerantes por exercícios, mas não saem da academia. Então, é bom fazer exercício? É fantástico, todos nós precisamos, é bom para manter o tônus muscular, a saúde mental, as liberações de dopamina e outros hormônios e neurotransmissores que são tão importantes para todos nós. Mas tudo aquilo que é demais é prejudicial, porque nos rouba o tempo de outras coisas. E esses espíritos que quando nos assistem às nossas mudanças e ficam impressionados com as nossas mudanças, também aprendem. Sabe? Eles também podem se libertar pelo exemplo. Eu conto várias vezes aqui a história do Máscara, que foi um obsessor que acompanhou o Divaldo Pereira Franco durante 550 anos. E só libertou Divaldo quando o Divaldo pegou a mãe dele na porta da mansão, do caminho, e criou a criança. Mas, nesta última vez, quando o Divaldo viu o Máscara de Ferro, que é assim que ele chamava, ele pensou, fiz alguma coisa errada, porque o Máscara sempre aparecia na hora que o Divaldo fazia alguma coisa que não era dentro da doutrina, que não era dentro daquilo que se pode aceitar como um bom comportamento. Um comportamento com moral, um comportamento com ética, né? Um comportamento com compaixão. Então, quando ele viu o Máscara, ele falou, você de novo, o que foi que eu fiz de errado? Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de só aparecer um espírito desse quando a gente não fizesse alguma coisa dentro do melhor que se pode, dentro da ética, não é? Então uma alimentação equilibrada, dormir equilibradamente, sorver as coisas equilibradamente, tomar cuidado com as críticas, ter compaixão. Quando a gente vai criticar alguém, ter compaixão, se colocar no lugar do outro. Tudo isso, amigas estrelas, são vícios. São vícios de comportamento, vícios da mente, vícios da alma. E os obsessores se aproveitam disso. Então alguém vem para mim e disse assim, fizeram uma macumba, um trabalho violento para mim, e eu agora estou me sentindo completamente debilitado. Primeiro,
que para pegar um trabalho é preciso ter a senha com a contrassenha, né? Ninguém pega trabalho nenhum, amigas, se tiver vibrando acima de todas essas coisas. Acima de tudo. Acima de se falar, acima dos excessos de comentários, críticas contra os outros. Nós temos que nos controlar. Estes são os ensinamentos que estão nos 10 mandamentos e nos 7 pecados capitais. Alguém disse que se todos os livros do mundo fossem queimados e ficasse só o Sermão da Montanha, ainda assim nós teríamos um bom caminho para seguir. Então, esses recados que eu trago, esses recados de afeto e de amor, em que cada dia a gente procura trazer um assunto novo, alguma coisa nova, para que alivie seu peito, para que você entenda que a partir do momento que você mudar os seus pensamentos, a forma como que você vê as coisas, a forma como você encara, a caridade que você faz para o outro, quando você tem compaixão, é uma caridade. Quando você conversa com o outro e procura entender, né, os porquês do outro e seu, não é? O que é que passa na sua mente? Quais são as coisas repetidas que passam na sua mente e que a gente sabe que precisa mudar dos vícios? Porque nós é que somos os maiores exemplos para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. Mesma coisa a gente dizer para o adolescente, não fume. Ele diz, mas você fuma. Então, a gente sabe o quanto é difícil, mas às vezes a gente, por amor a um filho, por bem-querência, a gente é capaz de largar para dar o exemplo para que ele não faça. E isso também acontece para o mundo espiritual. Todos os exemplos que nós damos do nosso comportamento também afetam aqueles que estão desencarnados. Aqueles que estão precisando de um exemplo nosso, para que eles melhorem alguma coisa dentro de si próprios, né? E isso é amor, né? Isso é amor, é dar afeto, é dar atenção, é ser responsável pela vida. Isso, amigas, é sentir-se num estado de despertarmos dentro de nós mesmos, para nós nos transformarmos em pessoas melhores, para nós sermos o nosso maior presente, aquilo que a gente exige às vezes do mundo, do outro, mas que a gente às vezes não consegue fazer conosco, mas que é preciso que nós tenhamos carinho sobre nós, sabe, que a gente faça emocionalmente para nós aquilo que a gente tanto espera do outro. Sabe, se você espera que o outro te ame, ama você, a você primeiro. E o que é se amar? O que é quando nós iniciamos o nosso processo de amor conosco, verbalizando coisas boas para os outros, para nós, as coisas boas que sentimos? É isso que vai construindo dentro de nós a reforma íntima, a caridade dentro de nós. Porque a gente fala, vamos fazer caridade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo pelo outro. Mas o processo terapêutico, ele começa dentro da gente. O processo terapêutico e de cura, ele começa dentro da gente. E a reforma íntima é isso. Quando a gente entende o quanto nossa mudança interna é boa para nós. A caridade começa em nós. Quando Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. É o que a gente faz para a gente. É o que a gente faz para o outro. E que tudo volta para nós de uma forma encantadora. Como dizia Chico Xavier, não há outro caminho a não ser a caridade. Mas a caridade é para nós também, amigas estrelas.
Então, nós é que convivemos dentro de nós mesmos a vida toda. Às vezes a gente diz, o maior castigo que alguém pode ter é viver consigo mesmo. Porque se não se trabalhar dentro de si, né, se a gente não melhorar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que serviria essa vida? Se não para nós nos reconstruirmos a cada dia como novas pessoas, nos perdoarmos e dissolver as mágoas dentro da gente. Deixar o passado ir embora. Saber que você é sua própria diva, sua própria luz. Não é? Isso é que é ter um universo dentro de si. E dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, porque dentro de nós temos esse poder da regeneração. E eu venho sempre falar com vocês, porque eu digo, a vida me deu de tudo. A vida sempre foi muito generosa comigo, amigas estrelas. Então, por que a gente não é generoso com a gente, se a vida é tão boa para nós? O tempo hoje é muito mais rápido. O dia não tem mais 24 horas, o dia tem 16 horas, porque o eixo da Terra foi acelerado, porque tudo foi acelerado, porque hoje já existem aparelhos na área médica que só com a frequência curam mal de Parkinson, Alzheimer e que vão estar a nosso serviço tão pertinho nesses próximos anos. É tanta novidade que vem. Todos seremos muito mais médiuns do que somos hoje. Mas temos que estar equilibrados, sendo um bom exemplo para encarnados e para desencarnados. Porque assim nós ajudamos aqueles que se tornaram vampiros, obsessores, a se libertarem. E para isso é necessário um mergulho interno dentro de nós, para nós entendermos as nossas questões, os nossos porquês, e muitas vezes por que nós sofremos com algumas coisas. E nos libertarmos, tirar essas inquietudes que existem às vezes dentro da gente, que colocam às vezes a nossa mente contra nós mesmos. Tudo está na mente, amigas estrelas. Então liberte-se. Liberte-se dessas grades invisíveis que foram criadas por nós e que verdadeiramente elas não existem e que nós renascemos todos os dias porque somos avatares de nós mesmos. É isso. É essa luz. É essa chuva de estrelas que eu desejo para vocês. Eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Eu desejo que Deus e que Jesus continue nos fazendo instrumentos da sua luz, da sua paz, da sua fé e da sua sabedoria. E que neste momento uma chuva de estrelas e pétalas de rosas que eu plasmo agora e que é atemporal e que cada um que ouve esse programa, ouve essa narração, tem a oportunidade de tocar nessas estrelas e sentir essa chuva de luz caindo em seu corpo e que ao cair no chão, essas pétalas e essas estrelas se tornem um tapete, o tapete de Alá, por onde vocês vão caminhar, evoluindo, progredindo, crescendo, sendo melhores para si e para o outro, durante toda a eternidade. Assim seja. Amém. Namastê.